Olá pessoal, você está no canal Aquajon e hoje eu estou em outro estúdio, vocês podem ver, mas não pude deixar de gravar um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre dúvidas do aquarismo. E a principal dúvida que eu vejo é sobre montagem do aquário. Quando a gente vai montar um aquário, sempre surge a dúvida se a gente pode colocar o peixe no mesmo dia. E na realidade não deve. Mas é uma ansiedade muito grande, né? Você quer comprar um aquário, você quer comprar o peixe, quer comprar o filtro e termostato e tal. E era aquela ansiedade de levar para casa o aquário e montar. Só que o que acontece? Dentro do aquário tem alguns compostos orgânicos lá dentro, né? Os peixes geram amônia, que é uma substância que é tóxica, tá? O que acontece? Para a gente deixar essa água adequada, ideal para o peixe, a gente precisa que não tenha amônia e nitrito. Porque esse é o ciclo do nitrogênio. Então, a gente precisa ter filtro, né? Para poder converter essa amônia em nitrito e, posteriormente, nitrito em nitrato. Porque tanto o amônia quanto o nitrito são tóxicos para os peixes. E leva um tempo para a gente poder criar bactérias que consomem essa amônia. Porque esse é o ciclo do nitrogênio. As bactérias vão consumir a amônia e, por sua vez, vai se transformar em nitrito. E outras bactérias vão consumir esse nitrito e transformar em nitrato. Outras bactérias específicas para consumir o nitrato. Mas são bactérias bem difíceis de se obter. Porque elas são bactérias anaeróbicas. Elas não podem ter contato com oxigênio. Então é difícil ter bactérias que consomem nitrato. E como a gente tira esse nitrato do aquário? Esse nitrato pode ser consumido por plantas ou removido pela troca parcial de água, pela TPA. Então sempre é ideal fazer essas trocas parciais de água para remover esse nitrato. Excesso de nitrato não é maléfico para o peixe, mas pode ser muito ruim para as plantas e para o próprio ecossistema. Porque é o seguinte, esse excesso de nitrato vai gerar alga. As algas podem beneficiar desse nitrato. E a gente não quer algas no nosso aquário, pelo menos não em excesso. Em alta demanda de nitrato vai ter muitas algas. Então a gente precisa controlar esse nitrato, que é através das trocas parciais de água. Ou bactérias anaeróbicas, mas é muito difícil por conta disso, né? Tem que ser bactérias que não têm contato com oxigênio. Como a gente pode conseguir elas? Alta camada de substrato, porque aí a gente tem lá embaixo, pode ter bactérias que consomem o nitrato. Ou algumas mídias específicas para nitrato. Essas bactérias vão se fixar principalmente nos troncos, todo o hardscape. No próprio substrato vão ter bactérias, mas principalmente nesse filtro. Porque ele tem uma corrente de água, né, que vai se renovando e as bactérias se beneficiam muito dentro desse filtro. Então qual a preocupação? Comprei o aquário e os peixes, tudo, não é o ideal. Porque a gente precisa formar essa colônia de bactérias que vai consumir amônia e nitrito. Para a gente formar essa colônia de bactérias precisa de tempo, pelo menos 30 dias. Então eu preciso montar o aquário, colocar lá um substrato. Quando eu falo substrato, são aquelas pedrinhas ou areia que vai no fundo do aquário. Eu coloco o filtro, coloco a água e deixo lá batendo essa água pelo menos 30 dias. Posso colocar um acelerador biológico, que a gente pode comprar, e isso vai agilizar o processo. É bom ter algum componente ali que gere um pouquinho de amônia. Há pessoas que gostam de colocar um peixinho para gerar essa amônia. A questão é, isso pode ser, a gente pode falar que é certo, alguns falam que não é certo. Isso gera polêmica. Porque o peixinho ele pode sofrer, porque ele vai ter picos de amônia e picos de nitrato e ele vai ter que viver com isso. Pode matá-lo? Pode, mas pode ser também que não mate. Tá? Nesse período a gente não faz troca parcial de água, porque a gente quer que gere amônia, para poder gerar as bactérias que vão consumir amônia. Se não tiver amônia, a gente não vai ter bactérias que consomem amônia. E há vários métodos, na verdade, de ciclar o aquário, né, para fazer esse ciclo do nitrogênio. Algumas pessoas, por exemplo, compram amônia e colocam no aquário, mas isso eu nunca usei esse método, não sei se é seguro ou não, mas se você precisar aí mesmo no YouTube tem vários canais falando sobre o ciclo do nitrogênio e várias formas de ciclar o seu aquário. Eu prefiro
colocar a água lá, deixar batendo, coloca um pouquinho de ração apenas e deixo a água circulando 30 dias. E eu vou medindo, tem um teste, você compra o teste de amônia, teste de nitrito, e você vai medindo. A partir do momento que subiu a amônia, beleza, tem amônia no aquário. Aí você vai acompanhando para zerar a amônia, tem que zerar. Quando zerar a amônia, vai subir o nitrito. Aí você vai ter um teste de nitrito e vai medir esse nitrito. Quando zerar o nitrito, é hora de você colocar os peixes. E é um detalhe, coloca os peixes devagar, aos poucos. Não é devagar, tipo, meia hora coloca um peixe, depois meia hora coloca outro peixe, não. Dias, tá? Então num dia eu coloco um peixe, depois de alguns dias eu coloco outro peixe e vou colocando aos pouquinhos. Posso colocar assim 3 peixinhos, depende do tamanho do aquário? Pode. 4 peixinhos, vai depender do tamanho do seu aquário. Mas sempre coloca aos poucos, não coloca a fauna, todos os peixes que você quer tudo de uma vez. Porque vai dar um pico muito grande de amônia e você não tem ainda bactéria suficiente para consumir toda essa amônia. Você tinha bactérias para consumir amônia que estava no aquário sem nada, sem só a raçãozinha que você colocou ali. Então, você pode prejudicar os peixes também. E lembrando que o seu pH e sua temperatura, ela interfere muito em relação à amônia tóxica. Um pH mais baixo de 6,8, né, o pH mais ácido, ele é menos tóxico do que um pH mais alcalino. Então, o pH 8, o pH 9 é muito mais tóxico com amônia do que um pH 6, pH 7. Tá? E a temperatura também. Quanto mais alta a temperatura, mais tóxica é a amônia para os peixes. Então é o seguinte, quando a gente for também, né, outra preocupação, está ciclado o aquário e eu preciso fazer uma troca parcial de água, que é trocar 20, 30% da água do aquário. É uma troca muito grande, porque a gente também perde um pouco de bactérias. Embora as bactérias estejam todas no hardscape, né, no substrato, no filtro, a gente pode perder. Mas mais do que isso, troca parcial de água às vezes pode ser agressiva para o peixe. Então trocar aos poucos é menos agressivo aos peixes e também para as bactérias. E qual que é a questão que eu quero trazer? Eu fiz já vídeos falando sobre como limpar o filtro. Mas em relação a isso é importante, porque se eu pegar um filtro e colocar embaixo da torneira para lavar, eu vou perder todas as minhas bactérias, porque lá tem cloro, e o cloro mata as bactérias. Então eu preciso limpar essas mídias, né? Tudo que é filtrante, tudo que está no filtro ali, vai com a própria água do aquário. Se eu limpar com a água da torneira, acabou. Eu vou ter que começar tudo de novo a ciclar meu aquário. E a gente não quer, porque foi tanto tempo para poder criar as bactérias e perder tudo de uma vez, limpando o filtro, é muito desastroso. E a gente pode comprometer a fauna novamente. Sempre que for limpar o filtro, sempre limpar com a água do próprio aquário. Nunca usar a água da torneira. Por mais tentador que seja, né, ir lá e colocar a torneira, de lavar tudo, mas não faça isso. Você vai perder todas as suas bactérias. Inclusive já vi relatos já de colegas já falando assim, nossa, eu limpo o aquário, os peixes morrem. Toda vez que depois de limpar o aquário, começa a morrer todos os meus peixes. O que será que eu faço de errado? E era esse detalhe. A pessoa estava limpando o filtro embaixo da torneira. E toda vez que ela limpava, ela perdia todas as bactérias. E aí os peixes começavam a morrer porque tinha pico de amônia. Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, eu vou encerrar por aqui. Se tiver mais dúvidas sobre esse assunto, ou tiver outras dúvidas, deixe nos comentários. E aproveite, curta, compartilhe esse vídeo. Considere me seguir. E aí, deixe o sininho acionado para receber as notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.